Olá, bem-vindo você que nos acompanha. O meu nome é Frei Jacir e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, e a sua relação com o livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 e versículos de 8 a 11. E veja só o que eu preparei para você. O medo e o mar, a fé de Jó, dos discípulos de Jesus e as tolices teológicas na inspiração de Marcos e Jó. Portanto, não saia daí, porque você vai compreender a relação entre esses dois textos e compreender como que em ambos há um discipulado e um conhecimento de Deus, uma experiência de medo e de fé. O imaginário que perpassa os dois textos é o mar e as suas forças satânicas, isto é, de divisão e de oposição a Deus. Qual o significado dessas duas narrativas? Para Jó, os discípulos e nós. Vamos lá? O livro de Jó relata a experiência de um homem imaginário, portanto não real, que tinha tudo e tudo perdera. Três de seus amigos conservadores se aproximaram e procuraram explicar-lhe de modo racional que tudo o que aconteceu com ele foi mandado por Deus para puni-los de seu pecado. Que coisa séria, não? Vamos entender isso? Aqui se faz, aqui se paga. Você conhece esse provérbio? É o que ensinava a teologia que eles representavam, ou seja, a teologia da retribuição, na Bíblia e hoje em dia chamada teologia da prosperidade. O lado perverso da teologia da retribuição e da prosperidade se não houver prosperidade, se eu não tiver bens, é porque Deus está provando até quando e quanto tempo resiste a fé do pobre diante dessa situação. Então Deus me deu esse carro, é porque eu sou bem. E quem é pobre? É justo, é honesto e não tem nada. Esse é o lado perverso dessa teologia. Jó era justo e não merecia o que estava acontecendo com ele. Ou merecia? Até a sua mulher lhe disse: levanta-te, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Levanta, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Jó não ouviu nenhum dos conselhos, continuou firme, mas questionou Deus, quebrando seu silêncio. Aliás, no livro de Jó tem dois Jó, o Jó paciente e o Jó questionador. No silêncio ficou a sua mulher. Os amigos falaram sem pensar. O que eles disseram a Jó é justamente o que ele tinha dito à sua mulher. Tolice, tolice. Jó também reconhece que falou tolice. Esses dois textos estão no capítulo 2:10 e 42:3. Tolice é falar de Deus sem conhecê-lo, sem experimentá-lo na vida e na fé. Assim como nós hoje falamos tolices quando afirmamos que Deus recompensa os bons e castiga os maus. Deus é justo e se Ele nos castiga é porque merecemos. Se somos bons, Deus está provando a nossa fidelidade através da dor. Não devemos erguer a voz contra Deus, mas nos conformar com a vontade de Deus. Entendeu? Pois bem, tudo isso são tolices teológicas, besteiras teológicas. Pela via do sofrimento é que Jó se encontra com Deus, rompendo assim com a teologia da retribuição. Ele quer discutir com o próprio Deus. Enquanto Deus não responder a ele, Jó considerará seu sofrimento sempre injusto. Jó tem certeza de sua inocência. Veja isso no capítulo 21:4, 23:2. Deus responde a Jó falando de seu poder sobre a força do mal, o mar. Deus tem controle sobre o demônio do mar. Esse demônio que se chamava Leviatã. É um monstro marinho que todos tinham medo. É Deus que demarca os limites do mar. Então Deus demarca os limites do mar. Em Jó e também em Marcos.
Jó entende que para compreender Deus é preciso passar pela experiência também do mal, que faz parte da nossa condição humana. É preciso vencer o mar da vida, segurando nas mãos de Deus. Ao compreender esse drama do viver, Jó conclui: Deus, eu te conhecia somente de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó passa a conhecer Deus pela experiência. Tendo entendido isso, agora vamos ao texto de Marcos. Já os discípulos de Jesus, os quais estavam lá há muito tempo com o mestre, não sabia que ele era Deus. Marcos 4, 35 a 41, narra esse difícil caminho dos discípulos de Jesus. Conhecer Jesus pela experiência, assim como Jó. O local desse episódio é também o mar, aqui o mar da Galileia. Era o cair da tarde, depois que Jesus havia deixado a multidão. Os discípulos levavam Jesus consigo. Jesus dorme tranquilo no barco. O vento estava impetuoso e os discípulos amedrontados. Tudo era terrível. Vento e mar são enfrentados como se enfrenta Satanás, o demônio do mar, mas não capeta. Cuidado com a confusão dos dois termos. A ação de Jesus é típica de Deus no Primeiro Testamento. Só Deus tem o poder de dominar águas e vento, pois é o Criador. Jesus age com o poder de Deus. Jesus é chamado a despertar do sono para dominar o mar, assim como Deus, Senhor do céu e da terra e do mar. Naquela época, um poderoso rei chamado Antíoco Epífanes se julgava Senhor do vento e do mar. Marcos, com o versículo 45, versículo 40, então, do capítulo 4, diz: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa sua afirmação desloca a questão para a compreensão e a falta de fé dos discípulos. Jó tinha fé, seus amigos, não. Os discípulos não são capazes de reconhecer a ação de Deus em Jesus. Os amigos do Jó, da mesma forma. Os discípulos perguntam: quem é este? Eles racionalizam a relação com Jesus, assim como os amigos de Jó. Jesus esperava que os seus amigos fossem capazes de compreender a sua missão divina entre eles. Não entenderam, ou não tinham entendido ainda. A partir da experiência dos discípulos, começam a romper com o mar, mas ainda não foram capazes de compreender o caminho de Jesus. O mar, os opressores ainda os aterrorizavam. O mar e o ambiente caótico da ideologia do sistema ainda estão presentes na vida dos discípulos. Eles não tinham a fé suficiente para romper com o sistema de opressão representado pelo mar que os aterrorizava. Jesus estava dormindo, isto é, morto. A barca dos discípulos das primeiras comunidades estava à deriva. Eles estavam divididos entre as orientações de Pedro e de Paulo, os quais já haviam morrido. Muitos cristãos estavam aderindo ao Império Romano. Marcos convoca a comunidade a ter fé em Jesus ressuscitado da morte, vivo e atuante na comunidade, a partir da força de Deus, capaz de dominar o caos e de vencer as potências infernais satânicas que ameaçavam a comunidade. Com os primeiros discípulos, somos convidados com Jesus a passar para outra margem, a mudar de vida. Havia muitas barcas, mas Jesus estava somente em uma, na dos discípulos, que o levaram consigo. Assim como os discípulos, temos medo, pois medo é biológico, é instintivo, é inconsciente e é psicológico. Uma certeza carregamos: Jesus se importa conosco. Ele para o vento que nos amedronta. Não tenhamos medo de ser discípulos e discípulos de Jesus. No mar da vida encontramos muita dificuldade. Sem fé podemos afundar, mas quem crê estará salvo. O barco de nossas vidas é a comunidade de fé. Sem ela, os tormentos nos afundam no mar de lama. Coragem. Espero que não tenha sido racional como os amigos de Jó
e tampouco medroso como os discípulos. Paz e bem, portanto, compartilhe. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele o permitir.